Olá amigos, como vocês podem ver, esse vídeo é um pouquinho diferente. Dessa vez, em vez de moedas, estou mostrando cédulas. Claro que as cédulas também são objeto da numismática, não é? Eu não sou um apaixonado por cédulas, eu coleciono moedas, como vocês sabem, mas estas cédulas aqui têm uma certa história, têm uma ligação afetiva com a minha coleção de moedas. Por quê? Quando eu era criança, com cerca de 9 anos de idade, eu recebi um caixotinho de moedas antigas que tinham ficado, com o passar do tempo, acumulando conforme foram perdendo o valor no mercado que a família tinha. Muito bem. E eu recebi também algumas cédulas. Eu nunca me interessei muito por essas cédulas. O que eu continuei ao longo do tempo foi a coleção de moedas. Muito bem, eu reencontrei essas cédulas, eu achava que elas estavam em mau estado, mas não estavam. Estava em bom estado, surgiram algumas coincidências e aí eu tive a ideia de completar uma coleção por tipo, porque colecionar cédulas, gente, sai um pouco mais barato e mais simples até do que colecionar moedas. É uma menor variedade de cédulas em termos de tipos e custa um pouco mais barato, como eu falei. E quando você coleciona por tipo, não é uma variedade assim tão grande, tá? Claro que quem realmente coleciona cédulas leva em consideração todas as estampas, se ela é assinada ou não, tem uma série de... tem variantes também. Muito bem, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou aí um grande colecionador, um grande entendido de cédulas, mas estas são as cédulas que eu considero as mais bonitas da história do Brasil. Algumas delas eu ganhei quando era criança e aí recentemente eu comprei mais outras. Então, pelo critério de valor de face do primeiro cruzeiro, essa é uma coleção completa. Muito bem, então o que acontece? Nós temos aqui os diversos valores. Essas cédulas do cruzeiro foram produzidas entre 1943 e 1968. O cruzeiro foi lançado em 42, as moedas em 42, as cédulas em 43, e em 1967 surgiu o cruzeiro novo. Parte dessas cédulas, né, foi carimbada, mas ainda havia contrato vigente com as empresas estrangeiras que produziam essas cédulas, então elas foram produzidas até 1968. Então, como eu disse, esta é uma coleção por valor de face. Se nós considerarmos os tipos das cédulas do primeiro cruzeiro, são 24 tipos. A vantagem das cédulas é que, claro que existem algumas que são muito caras, mas para todas elas existe pelo menos uma emissão ou uma variante, o que seja, que é relativamente barata ou muito barata, tá? A única cédula dessas daqui que é um pouco mais cara, ou seja, a mais fácil, né, desse tipo, custa um pouco mais, é essa aqui, tá? Uma cédula dessa, nesse estado aqui, custa aí uns 150, 200 reais. As cédulas também têm graus de estado de conservação. Então, também tem a regular, como nas moedas, também tem a bem conservada, também tem a muito bem conservada, também tem a soberba. Mas o último estado, em vez de flor de cunha, flor de estampa, tá bom? Então, rapidamente, vou mostrar para vocês essas cédulas, tá? Essa coleção é por valor de face, são 17 que eu tenho aqui, são 12 valores de face diferentes. Então, faltam 7 tipos para eu completar a coleção por tipo. Quando eu completar essa coleção, eu farei novo vídeo para vocês, tá? Mas então, a partir de 1943, foram lançadas, olha, eu considero essas cédulas do cruzeiro as mais bonitas da história do Brasil. Tá, então vejam aqui, um cruzeiro, tamandaré, tá? As cédulas você gira assim, né? Um cruzeiro, veja aqui, efígie de tamandaré. Essas cédulas eram todas produzidas no exterior, por duas empresas. A empresa de Nova York, American Banknote Company, que produzia todas essas que tem o tom azulado, e a Thomas de la Rue, que é de Londres, que produzia as outras.
Primeiro começou a American Banknote Company, ok? Esse detalhe dessas duas empresas que produziam as cédulas eu percebi quando era criança. Interessante. Então vamos lá. Ó. Vamos para a próxima. 2 cruzeiros. Vejam. Duque de Caxias. São lindas as cédulas, né? Ela tem duas estampas diferentes. A de um cruzeiro só tem aquela. Como a Thomas de la Rue começou mais tarde, em 48 e não em 43, em 48 já tinha um pouco de inflação, não valeu a pena fazer a cédula de um cruzeiro por lá. Então começaram pela de 2 cruzeiros. Da mesma forma, você tem a cédula de 5 cruzeiros da American Bank e a cédula de 5 cruzeiros aqui da Thomas, ok? Aqui, o Barão do Rio Branco. Essas notas, essas cédulas, estão em diferentes estados de conservação. Algumas estão aqui porque eu as ganhei quando era criança. Tá? Eu vou até dar uma ideia dos estados de conservação delas para vocês. Eu não sou especialista nisso, mas tem aqui uma boa ideia. Tá? E as que eu adquiri recentemente eu já comprei com um estado melhor. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, é uma cédula tipicamente MBC. Essa aqui é uma cédula que está aí BC, ok? Vejam, já está, ela está assim, tem todos os detalhes, mas já está bem gasta. Alguns diriam que ela está regular. Coisas que desvalorizam as cédulas: elas terem sido dobradas, elas terem circulado, elas terem manchas, elas terem pequenos rasgados nas bordas, ok, gente? Muito bem, vamos para 10 cruzeiros, Getúlio Vargas. Aqui a azulzinha e aqui a verde. Repare, essa aqui está carimbada, porque em 67 o cruzeiro original perdeu 3 zeros. Então, 1000 cruzeiros viraram um cruzeiro novo. 10 cruzeiros viraram 1 centavo. Por isso elas foram carimbadas. Algumas aqui estão carimbadas, outras não estão, porque foram guardadas antes de serem carimbadas, simples assim, tá? 20 cruzeiros, dessa aqui eu não tenho da American Banknote Company, está aqui, Marechal Deodoro, nem estou mostrando atrás, gente, em todas elas, tá? Mas claramente o anverso delas é mais bonito. 50 cruzeiros, a Princesa Isabel, American Banknote Company, 100 cruzeiros também, vejam, Dom Pedro II, 200 cruzeiros, Dom Pedro I, e aí a versão de 200 cruzeiros da Thomas de la Rue, eu não tenho certeza absoluta da pronúncia, é essa daqui. Então, por tipo, todas essas daqui têm uma versão que é um pouco mais barata, você não vai gastar muito para fazer uma coleção por tipo. Se quiser colecionar por todas as variantes e tudo em flor de estampa, é claro que vai ficar muito mais caro. Tá? Então essa daqui, se você for pegar a versão mais barata de cada tipo, essa daqui seria a mais cara, ok? Tá bom? 500 cruzeiros aqui. Dom João VI. Tá, então aqui tem a família completa, né, gente? Tem aqui Dom João VI, que era o avô, Dom Pedro I, que era o pai, né? Dom Pedro II, tá todo mundo aqui. E a Princesa Isabel também. Está aí. A outra estampa da cédula de 500 cruzeiros original, né? Dom João VI. Aí vem aqui a cédula de 1000 cruzeiros, Pedro Álvares Cabral, essa está carimbada, ou seja, 1000 cruzeiros virou um cruzeiro novo, em 1967. Vamos lá. Tá, então, no geral, todas as da American Banknote Company são azuladas, e todas da Thomas de la Rue têm essas diferentes cores. Verde, tenho a de 1000 cruzeiros dela, é laranja, essa não tenho ainda. Veja essa nota como está no estado de conservação já mais para regular. Vejam, manchas, foi dobrada,
circulou bastante. Então essa aqui estaria, alguns diriam regular BC, ok? Alguns diriam regular BC, outros diriam regular. Essa é de 5.000 cruzeiros. Tiradentes. E finalmente, a de 10.000 cruzeiros. Vejam, Santos Dumont. Tá bom, gente? Então, por exemplo, essa nota aqui, essa cédula, está MBC. Essa cédula aqui está, vejam, não tem manchas. Veja aqui como está, ó, retinho, nunca foi dobrada. Essa cédula está soberba. Essa aqui está MBC. Percebam que já tem aqui algumas manchinhas, tá? Não tem aqui um certo brilho, tá? Percebem? Então é muito visível, né? Essa daqui está BC. Vou comparar duas aqui, ó. Vejam só como o estado dessa de cima é melhor que a da de baixo. A de cima é MBC, a de baixo é BC. Estado de conservação, tá bom? Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Então, quando eu adquirir as outras 7 que faltam para completar a coleção por tipo, tá? São 12 valores de face, sendo que a de 1 cruzeiro só tem um tipo, a de 5 cruzeiros tem 3 tipos, que são aquelas duas, né, originais, e mais uma que é chamada cédula do índio, que foi a primeira cédula completamente concebida no Brasil. Todos os outros valores de face têm os 2 tipos, cada uma, da American Banknote Company e da Thomas de la Rue. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essas cédulas eu considero realmente lindas, tenho uma ligação afetiva com elas. E talvez eu, mesmo completando a série, talvez eu mantenha essas cédulas que eu ganhei quando criança, apesar de não estarem em tão bom estado de conservação, por uma questão aí sentimental. Grande abraço!